Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso treinamento de segurança nas atividades com H2S. Nós estamos agora na nossa quarta e última videoaula. Estamos abordando os assuntos de legislação, plano de contingências, ações de primeiros socorros, sensores fixos para a detecção de H2S, ponto de atenção para mitigar a geração de H2S e barreiras de segurança em casos de eventos com H2S. Mais uma vez, sejam bem-vindos novamente à nossa quarta e última videoaula, um treinamento para todos nós. Vamos ao conteúdo programado. Então, pessoal, vamos falar um pouco da portaria 3.214, traço 78 da NR6, Equipamento de Proteção Individual EPI. Todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Vale ressaltar que o EPI ele não evita o acidente, e sim diminui a gravidade das lesões diante da fatalidade das ocorrências de acidente. A gente já mencionou alguns EPIs nas atividades com H2S. Então, a legislação, de acordo com a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, artigo 158, diz que a recusa injustificável do empregado ao uso de EPI é passivo de demissão por justa causa. No artigo 166, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os equipamentos de proteção individual adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Eu estou mais uma vez abordando esses assuntos porque a gente identificou que os riscos com H2S há uma obrigatoriedade imensa de estarmos utilizando o nosso equipamento de proteção individual. Então, implantar-se o EPI nas seguintes circunstâncias: enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho e ou de doenças profissionais e do trabalho, para atender às situações de emergência. Já que falamos sobre EPI, agora vamos falar um pouco sobre plano de contingência. Um plano de contingência deve ser elaborado com o objetivo de garantir que um eventual vazamento de H2S durante a operação de perfuração, completação ou teste seja controlado tanto quanto possível. O plano de contingência deve ser elaborado por um profissional com conhecimento das características e dos perigos de H2S e com a participação de pessoas com conhecimento da instalação onde serão desenvolvidas as atividades. O plano de contingência deve ser divulgado para toda a força de trabalho da unidade, a fim de que cada empregado tenha conhecimento dos perigos do H2S e esteja familiarizado com as ações necessárias caso o plano seja acionado. O plano de contingência deve conter, no mínimo, treinamento sobre as características do H2S, procedimentos de segurança em caso de alarme de gás, procedimentos de acordo com as atividades a ser desenvolvida, coleta de amostra, teste de poços, perfuração de zona de intrínseca, descida de revestimento, wireline, etc. Concentração esperada e características do fluido de perfuração e aditivos necessários, quantidade mínima a bordo da unidade. Característica da unidade: localização do ponto de reunião principal e alternativo, ventos predominantes, sinalização, localização dos indicadores de eventos, virutas, reunião de segurança com as equipes envolvidas na operação, estabelecer quando as reuniões devem ser realizadas, realização de simulados antes da entrada na zona de interesse, pelo menos um simulado de H2S no mês, e após entrada na zona de interesse, é recomendado que todo simulado envolva ações de prevenção ao H2S. Sistema de detecção de alarme, primeiros socorros, atribuições em casos de alarmes de H2S, indicação das responsabilidades de cada função na equipe
da unidade e da equipe de controle da emergência, acionamento de embarcações e helicópteros, equipamentos para controle de emergência, tipo, quantidade, localização, telefones de contato em caso de emergência. Ainda em ações de primeiro socorro, se a vítima está consciente e não tosse, mantenha a vítima sob observação por pelo menos 2 dias. Em caso de risco de edema pulmonar ou de infecção bacteriana, retire a vítima da área contaminada com H2S, remova a vítima para um ambiente tranquilo, arejado e ventilado. Nós vimos no vídeo anterior. Deita a vítima com o corpo elevado, abra o macacão, camisa e cinto, caso esteja usando, cubra com um cobertor, mantenha a vítima tranquila. Caso a vítima esteja tossindo muito, além das recomendações indicadas anteriormente, encaminhá-la ao serviço de saúde ocupacional, enfermaria. Se a vítima estiver inconsciente, mas estiver respirando, siga as recomendações anteriores, chama o socorro especializado e monitore a vítima até a chegada do socorro, caso a vítima não esteja respirando. Chame o socorro especializado, retire a vítima o mais rápido possível da área contaminada com H2S, coloque a vítima sobre uma manta, abra o macacão, camisa, cinto, caso esteja usando, iniciar a massagem cardíaca com ênfase nas compressões 100 a 120 por minuto, continuar com a manobra até que a vítima volte a respirar ou até a chegada do socorro especializado. Mantenha a vítima sob observação por pelo menos 2 dias em caso de risco de edema pulmonar ou de infecção bacteriana. Sensores fixos para detecção de H2S. Vamos entender e conhecer um pouco. Métodos mais utilizado para a detecção de H2S na atmosfera inclui analisadores com analisadores de filme de ouro, conversão de SO2, detecção de gás por tubos colorimétricos, detectores eletroquímicos, detectores de gás por fita de acetato, de chumbo, nanotecnologia. A tabela 2 mostra a comparação entre as diferentes técnicas. Manutenção. Os detectores fixos devem sofrer manutenção preventivas e corretivas, como, por exemplo, teste funcional, ajustes de zero e de sensibilidade e calibração. Teste funcional. O teste de resposta é a verificação qualitativa do detector para verificar a sua funcionalidade. Estes testes devem confirmar se o caminho de acesso do gás ao sensor está desobstruído, bem como o perfeito estado de funcionamento do sensor e dos alarmes. Para realizar esses testes funcional, é necessário um cilindro com mistura padrão de gás de medição, com concentração superior ao alarme do detector. Ajuste. Conjunto de operações efetuadas num sistema de medição, de modo que ele forneça indicações prescritas correspondente a determinados valores de uma grandeza a ser medida. Nota 1 dentro do ajuste. Diversos tipos de ajuste de um sistema de medição inclui o ajuste de zero, o ajuste de desvio, às vezes chamado de ajustes de offset, e o ajuste de amplitude, às vezes chamado de ajuste de ganho. Nota 2. O ajuste do sistema de medição não deve ser confundido com a calibração, a qual é um pré-requisito para o ajuste. Nota 3. Após um ajuste de um sistema de medição, tal sistema geralmente deve ser recalibrado. Ajuste de zero. Ajuste de um sistema de medição de modo que o mesmo forneça uma indicação igual a zero correspondente a um valor igual a zero das grandezas a ser medidas. O ajuste deve ser realizado quando o detector for reprovado no teste funcional
ou quando expirar o prazo para a próxima calibração do teste do detector. O processo de ajuste tem como objetivo atualizar o ponto de referência dos sensores. Isto permite que o detector atualize o fator de resposta com base em uma mistura de gases com concentrações previamente conhecidas e dentro do prazo de validade, garantindo a correta medida da concentração de gases no interior do espaço confinado. Caso o sensor não aceite o ajuste, deve ser considerado como fora de uso. O intervalo de ajuste pode ser recomendado pelo fabricante. Calibração. Operação que estabelece, sob condições especificadas em uma primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Em uma segunda etapa, utiliza essas informações para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de um indicador. Uma calibração pode ser expressa por meio de uma declaração, uma função de calibração, um diagrama de calibração, uma curva de calibração ou uma tabela de calibração. Em alguns casos, podem consistir em uma correção aditiva ou multiplicativa da indicação com uma incerteza de medição associada. Convém não confundir a calibração com o ajuste de um sistema de medição, frequentemente denominado de maneira imprópria de autocalibração, nem com a verificação da calibração. A calibração dos detectores é realizada para determinar o erro e incerteza associada à medição de detector. Essa calibração pode ser rastreada ou realizada por um laboratório acreditado pelo Inmetro, que participe da Rede Brasileira de Calibração, RBC. O intervalo de calibração é definido pela empresa proprietária do equipamento a partir da análise da atividade, riscos envolvidos, histórico das condições de trabalho e recomendações do fabricante presente no manual de instruções. Calibração rastreada. Calibração realizada utilizando um método de calibração válido e materiais de referências certificados. Calibração acreditada. Mesmo processo que a calibração rastreada, mas analisado e acreditado pelo Inmetro, de acordo com a norma ABNT, NBR, ISO e SC 17025 de 2017. Aqui uma tabela para a gente se familiarizar com alguns tipos de calibração, tempo, precisão, aquarização, dentre outras. Esse material será disponibilizado para vocês e depois vocês se façam conhecedor dessas tabelas. Sensores fixos para detecção de H2S. Agora, as possíveis falhas. Degradação com o passar do tempo e frequências de exposição a gases. Degradação causada por exposição e contaminantes como fosfatos, fósforo e chumbo. Degradação química gradual dos sensores e desvio em componentes eletrônicos ao longo do tempo. Utilização em condições ambientais extremas, a exemplo de temperaturas e umidades muito baixas ou altas, e alto nível de material particulado em suspensão no meio ambiente a ser monitorado. Exposição a altas concentrações de gás ou vapores de interesse. Exposição de sensores catálicos a silicones voláteis, gases de hidrocarbonetos, halogenados e gases de sulfeto. Exposição de sensores eletroquímicos, de gases tóxicos e vapores dissolventes
e gases altamente corrosivos. Choques físicos que podem afetar os componentes eletrônicos e ou circuitos de detector. Substituição de um ou mais sensores quando o detector for reprovado no teste de resposta ou no alto zero. Sensibilidade cruzada. Cada sensor é projetado especificamente para o gás que pretende detectar, mas pode-se obter reatividade cruzada com essa tecnologia de sensor. As sensibilidades cruzadas, também conhecida como gases interferentes, são gases que podem fazer com que o eletrodo do sensor reaja mesmo que o gás alvo não esteja presente. A tabela 3 apresenta um exemplo de uma tabela com sensibilidade cruzada, sensor eletroquímico para H2S. Abaixo fica o exemplo da tabela, depois vocês se façam conhecedor desses gases que podem vir a alarmar esses sensores. Eventos recorrentes de H2S em poços. Circulação de linha crítica, onde ficarão confinados inativamente fluidos ou água. Fluido degradado, falha de monitoramento e ou tratamento de fluido, falha na análise de risco de armazenamento nos tanques. Degradação de resíduos, degradação em tanques, estops ou CBS com resíduos diversos sem devido tratamento prévio. Pontos de atenção com relação aos fluidos da formação. Para campos em desenvolvimento da produção, conhecer a composição dos fluidos da formação, adequando a formulação do fluido para evitar a liberação de H2S para a atmosfera, alcalinidade, presença de bactericidas e sequestrantes. Em campos maduros, conhecer o histórico dos fluidos envolvidos em operações anteriores, principalmente se foi utilizado a água do mar. Outros pontos de atenção para a utilização de fluidos aquosos em desconexão operacional. Ter conhecimento prévio do tempo em que a sonda ficará desconectada do poço, para adequar as propriedades do fluido para minimizar o potencial de degradação microbiológica. Para cenários com completação a poço revestido, não é necessário utilizar produtos controladores de filtrado. Outros pontos de atenção durante operações com fluidos aquosos. Inclusão da data da utilização e movimentação do fluido e de dados da Trip Tanks e da Watt Tanks ou correlato no relatório diário de fluidos entregue ao técnico de fluidos. Realização de flash substituição de fluido contido no Trip Tank, no mínimo a cada turno, sob orientação do técnico de fluidos. Após a fabricação e ou utilização de fluidos aquosos, realizar flash no sistema de circulação e linhas do sistema de circulação de fluido, utilizando água industrial e ou salmoura, seguindo orientação do técnico de fluido. Manutenção das escotilhas dos tanques fora de sistema ativo, fechadas quando a agitação for ligada e quando o fluido for posto em circulação. Identificação de trechos de linha críticos para a geração de H2S. Monitoramento de propriedades, ao menos 3 vezes ao dia, com foco no pH e reologia do fluido, realizando a reposição de controlador de pH se necessário. Após qualquer uso de água do mar, não deixar volume morto em tanques ou nas linhas de transferência de fluido,
Realizar flash do sistema de circulação utilizando com água industrial para garantir que o volume residual de água do mar foi removido. Pontos de atenção para a operação com resíduos associados a fluidos de perfuração. Realização de tratamento preventivos conforme orientação pelo padrão PE 2POC 00566. Manutenção do estoque de produtos químicos adequados ao controle de pH e bactericidas, sinalizado pelo padrão PE OPCO 0566. Manter os tanques bem fechados e, ao chegar em terra, monitorar se há escape de algum gás e medir sua concentração, usando equipamentos portáteis e EPI adequado. Barreiras de segurança em caso de eventos com H2S. Importante, pessoal. As orientações a seguir são baseadas em boas práticas e de característica complementar aos padrões vigentes, os quais sempre deverão ser seguidos. Ameaça 1. Geração de H2S no fluido. Base aquosa, dentro do poço. Controle de pH do fluido aquoso e utilização de bactericida, sempre seguindo o programa de fluidos. Revisão do padrão. Prevenção e tratamento à formação de H2S em tanques. Unidades marítimas e durante operações de retirada de resíduo, a cada 12 meses para incorporação das melhores práticas. Ações de prevenção à previsão de coluna, seguindo as recomendações do programa de poço e do programa de fluido. Ameaça 2. Geração de H2S nas instalações das unidades marítimas. Homogeneizar os fluidos viçosos através de circulação pelas linhas a fim de contornar as baixas eficiências dos agitadores dos tanques pelo menos 2 vezes no dia. Respeitar as concentrações programadas de bactericidas e controlar o pH na preparação do fluido. Monitorar as propriedades do fluido contidos nos tanques, principalmente pH e reologia, fazendo o correto registro diário no OpenWeld. Cada queda de pH e reologia são indicativos de avanço de degradação do fluido. Avaliar a possibilidade do uso imediato do fluido ou de descarte. Realizar gestão de mudança, caso seja necessário manter o fluido no tanque após prazo máximo de 5 dias. Não realizar tratamentos corretivos com bactericidas, uma vez que estão diretamente relacionados a reprovações nos testes de ecotoxicidade, limpeza de tanques e linhas com água industrial ou salmoura saturada após término das operações com fluidos aquosos. Limpezas de linhas com sistema MPD com água industrial ou salmoura saturada após término das operações. Checklist de identificação de desvios aplicado pelo técnico de fluidos. Em caso de eventos com H2S com geração de CI, registrar as informações na aba de segurança operacional do OpenWiz. Ameaça 3. Geração de H2S nos tanques das embarcações fluideiras. Devemos devemos manter o monitoramento diário da presença de gases nos tanques de fluido com o uso de sensores multigás. Enquadramento das propriedades do fluido acondicionados nos tanques da sonda. Antes de enviar as embarcações, limpeza dos tanques com água industrial ao final das transferências de fluidos contaminados, eliminação do volume morto.
Ameaça 4. Geração de H2S nos cult box, nas sondas e embarcações de cargas. Ao receber cult box na unidade, ele deverá estar lacrado e acompanhado de certificado de limpeza. Na utilização, realizar medição de gases, registrar resultados em aba específica do OpenWiz. Migração de H2S da formação para a superfície. Prospecto do poço sinalizando a presença ou ausência de H2S nos fluidos, contido nas formações a serem atravessadas pelo poço. Presença de equipamentos de segurança adequados para trabalho na presença de H2S. Treinamento da tripulação pela equipe contratada para trabalhos na presença de H2S. Utilização de fluido com o peso adequado, conforme o padrão ou PE 2 POC 00511. Orientações de segurança contida no padrão PE 1PBR 00037. Orientações de segurança contida no padrão PE 2DPT 00033. Ações de prevenção ao pistoneiro do poço. Geração de H2S nos tanques e em linhas rígidas e flexíveis das embarcações e estimulação. Das embarcações de estimulação. A limpeza de tanques e linhas rígidas e ou flexíveis após término das operações e simulados com água industrial ou salomosas saturados. Monitoramento das propriedades do fluido aquoso sem circulação nos tanques e aguardando descarte. Uso de agentes bactericidas nos fluidos de completação. Monitoramento periódico da presença de gás nas áreas de tanques com utilização de sensores multigás. Geração de H2S nos silos de coleta, armazenamento de cascalhos na sonda de embarcação cascalheiras. Atendimento ao procedimento PE 2POC 00566, contemplando orientações para descarte de cascalhos. Monitoramento diário de gases nos silos de cascalho, na sonda e nos tanques da embarcação cascalheira, com o uso de sensor multigás. Dito essas coisas, pessoal, queria agradecer a presença de todos no treinamento de H2S. Esse é um resumo do material que nós temos. Façam leitura da sua apostila, entenda as orientações e espero que tenha agregado aos senhores e senhoras informações aqui para que a gente consiga aplicar, para que a gente consiga performar, para que a gente consiga trabalhar no nosso dia a dia com segurança e retornar para a nossa casa da mesma forma que a gente saiu, ou melhor ainda, feliz em ter executado, ter cumprido com as nossas obrigações e conquistado o pão daquele dia. Eu desejo sucesso, muita sorte de bênção na vida de todos vocês e que possamos nos encontrar em outros treinamentos ou na reciclagem desse treinamento daqui a algum tempo. Deus esteja abençoando a vida de vocês. A Serra Mar Consultoria e Treinamento agradece a presença de todos. Muito obrigado. Grande abraço a todos.